Nesta videoaula vamos considerar funções inversas com o objetivo de introduzir a função exponencial e logaritmo também, que são inversas uma da outra. E continuidade aí junto. Então, bom, acho que vocês já conhecem mais ou menos. Função inversa dá uma função f. Então, f associa a cada x, associa um único elemento y, que é outro número, tá? A inversa faz o contrário, ela pega esse y e associa x, ela volta. Por exemplo, temos esta função y igual a f de x igual a 2x menos 2. Uma função que chamamos de linear, mas na verdade ela é afim. Tá? 2x menos 2. A inversa dela é pegar essa equação aqui e isolar x. Isolar o x. Então 2 passa para lá, fica y mais 2. E este 2 passa a dividir. Então temos que x é 1 meio de y mais 2. Tá? Se vocês isolam x aqui, x fica 1 meio de y mais 2. Esta é a função inversa. Esta função pega x e leva em y. E esta função pega y e leva em x. Tá bom? Então, uma maneira de representar uma função isoinversa é a seguinte. Vamos para o plano cartesiano. Tá? Então, aqui em vermelho está a função 2x menos 2. Observem que quando x igual a 0, f de 0 é menos 2, que é esse ponto aqui. Tá? F de 0 é menos 2. Na vermelha, 2x menos 2. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Então, aqui nesta função f de 0 é menos 2. E azul é a inversa, que acabei de calcular. Só que aqui, nesta fórmula, eu não vou escrever x igual a f de y, sino que trocamos aqui é x e aqui é y. Tá? Então, dá uma função. Esta aqui é uma função chamada inversa de f a menos 1 de x, que faz isso. Então, dado um x, associa um y. Mas ela faz o processo inverso do que esta fazia. Tá? Então, observem que então, esse ponto aqui, bom. Então, vamos ver que então, a azul e a verde são funções inversas. São funções inversas. E o que caracteriza os gráficos das funções inversas é o seguinte. Aqui pelo meio temos uma linha reta, que é a linha reta com equação y igual a x. Significa que sobre esta linha reta, todos os pontos são da forma x, y, onde y é igual a x. Ou seja, aqui temos pontos da forma... Estes pontos são da forma xx. As duas coordenadas são iguais sobre esta linha reta aqui, em cor, nesta cor aqui. Então, esta função é 2x menos 2. A inversa dela é assimétrica com respeito a esta linha reta. Tá? Estas duas retas, a vermelha e esta azul, são simétricas com respeito da reta y igual a x. Então, sempre é assim. Se temos uma função, a inversa dela, o gráfico da inversa, é o simétrico com respeito a esta linha y igual a x. A reflexão, pessoal. A reflexão, tá? A reflexão simétrica com respeito a este eixo, com esta cor aqui estranha. Tá bom? Então, observa o seguinte. Na vermelha, temos que 3 elevado em quanto? 2 por 3 menos 2. 6 menos 2, 4. 3 elevado em 4. Certo? 3 vai para 4. E na azul, 4 tem que ir para 3. Vamos ver. 4. Se eu coloco x igual a 4, dá 4 mais 2, 6. Por 1 meio, dá 6 meios, que dá 3. Então, esta realmente é inversa. Ela desfaz o que a outra faz. Tá? Ela desfaz. Esta leva 3 em 4 e esta leva 4 em 3. São simétricas. Então, vou deixar para vocês pesquisarem no livro
ou em um lugar por que isso acontece. Não vou tentar explicar agora. Só vamos dizer o fato de que as funções inversas, o gráfico da função inversa é simétrico com respeito a este eixo aqui, y igual a x. Veamos um exemplo. Um exemplo clássico. Esta função aqui é x ao quadrado. Tá? Esta amarela é y igual a x. E este gráfico refletido com respeito a este eixo é este aqui. Tá? Este gráfico, a reflexão deste gráfico de x ao quadrado com respeito a este eixo amarelo é este gráfico aqui. Tá? Então, o que acontece é que a função x ao quadrado tem duas inversas. Essa parte azul, x ao quadrado com x positivo, tem esta inversa aqui, que é y igual a raiz de x. Estas duas são inversas. Então, se eu elevo ao quadrado, por exemplo, 3 ao quadrado a 9, e esta pega 9 e leva em 3. Esta em cima leva 3 em 9 e esta de baixo leva 9 em 3. Desfaz. Agora, este gráfico vermelho aqui é x ao quadrado com x negativo. X ao quadrado com x negativo. E a inversa dessa função é esta aqui. É menos raiz de x. Tá? Por exemplo, aqui, se eu faço aqui, por exemplo, menos 3, neste gráfico, vamos ver, menos 3 ao quadrado dá 9. Tá bom? Então, neste gráfico, 9, vamos colocarlo por aqui. Esse não é 9, mas 9 iria em menos 3. Tá bom? Então, porque seria menos a raiz de 9, que dá menos 3. Então, o que temos é que temos duas inversas para essa função x ao quadrado. Então, x ao quadrado com x maior ou igual que 0, a inversa dela, f a menos 1, é raiz de x com x maior ou igual que 0. E x ao quadrado com x menor que 0, a inversa dela é menos raiz de x. Tá bom? Estas funções estão definidas para x positivo. As duas, para x maior ou igual que 0. São os domínios desses aqui. Outro exemplo de função inversa é x ao cubo. X ao cubo é a vermelha aqui. A inversa dela é a reflexão com respeito à linha amarela, que vai ser azul, que é raiz cúbica de x. Tá? Então, essas duas funções são inversas. Uma desfaz o que a outra faz. E os gráficos têm essa característica. Tá bom? É um fato interessante que é bom conhecer sobre funções inversas. Então, temos um teorema que está anunciado no livro. Não está bem enunciado, está aqui na parte de limites e derivadas. Esse teorema diz o seguinte: se y igual a f de x é contínua no seu domínio, então sua inversa também é contínua no seu domínio. Então, uma função é contínua, ela tem um domínio. A inversa, se ela for contínua, ela tem outro domínio, mas ela também será contínua. E aproveitando isso, vamos introduzir pela primeira vez, não será a primeira vez que vamos falar sobre a função exponencial, a função exponencial. Y igual a x, onde A é uma constante positiva, tá? A é um número positivo. Então, A positivo. Por exemplo, y igual a 2x. Então, como se define esta função? Como definimos y igual a 2x? Já falamos sobre isso na parte de matemática básica, mas o que fazemos é 2x está definido quando x é um número racional. Assim, por exemplo, 2 elevado a 3 meios. Quanto dá isso? Isso, por definição, é uma definição, tá? Não tem uma demonstração. Definição e notação. Isso é a raiz quadrada de 2 ao cubo. Raiz quadrada de 8, que é aproximadamente 2,82. Então, isso significa que 2 elevado a frações, eu sei como fazer.
2 elevado a frações, tá? Se aqui for negativo, bom, se eu tiver, por exemplo, vamos fazer aqui 2 elevado a menos 1/3, tá? Isso é 1 sobre 2 a 1/3, que é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 2. Isso supostamente existe. Tá? Então, se aqui for uma fração positiva ou negativa, sempre eu posso operar, em princípio, e encontrar um número. Tá? Mas então fica o problema como definir 2 elevado a raiz de 3. Então, o que fazemos? Estendemos a definição de 2x para x irracional por continuidade. Estendemos por continuidade. Que é 2 a raiz de 3? 2 a raiz de 3 é o limite quando x tiende a raiz de 3, sendo x racional de 2 elevado a x. Então, escolhemos um x muito próximo de raiz de 3, por exemplo, 1.732 é muito próximo de raiz de 3. 2 elevado a isso existe, se calcular. Isso é 2 elevado a 1732 sobre 1000, porque isso é 1.732. Isso é a raiz 1000 a raiz 1000 de 2 elevado a 1732. Em princípio, eu posso calcular esse número. Tá bom? Então, vou tomando aproximações de raiz de 3 aqui e vou calculando esses números. E esses números vão se aproximando do que eu quero que seja 2 elevado a raiz de 3. Então, 2 elevado a x pode ser definido quando x é irracional, aproximando por racionais, tá? Vemos aqui outro exemplo. 4 elevado a raiz de 2. Esto va a ser un límite cuando x se aproxima a raiz de 2, este x, siendo x racional. Por ejemplo, raiz de 2 es un 4, alguna cosa. Entonces, esto va a ser una primera aproximación de eso, va a ser 4 elevado a 1.4. Eso puede ser calculado, da 6.96. ¿Tá? Porque esto es una fracción, esto es 14 décimos. 4 elevado a 14 décimos está definido, a raíz 10 de 4 elevado a 14. 4 elevado a 1.41 da esto. 4 elevado a 1.414 da esto. ¿Estamos? Y en la calculadora, si calculamos 4 elevado a raíz de 2, tenemos un valor parecido con este. ¿Tá? Entonces el límite, esto aquí vamos a separarlo aquí con, ese límite va a ser este, que va a ser un límite de estas aproximaciones. Esto va a ser aproximar de 710. Aquí ya fomentaron 696, 706, 710, va a llegar en una cosa así. Este es un número irracional, ¿tá? Que va a ser un límite de estas cosas. Bom, então, isso para vocês entenderem que a função exponencial ela é complicada de calcular. Ela só pode ser calculada em calculadora, de fato. E ela, em princípio, está definindo números racionais e estendemos para os números irracionais por um processo de limite e continuidade. Então, o que concluímos é a função exponencial é contínua em toda a reta por definição. Esta função exponencial é contínua por definição. Tá? Ela é contínua porque ela é definida de forma a ser contínua. É definida tomando limite quando x tende a algo. Bom, sei que não está completamente claro, mas vamos uma primeira aproximação à exponencial. Que é esta aqui. Então, a exponencial está definida. Pelo teorema que acabamos de mencionar aqui nesta página, se uma função é contínua no seu domínio, sua inversa é contínua no seu domínio também. Tá? Então, a inversa da exponencial é o que chamamos de logaritmo. Então, a inversa de y igual a elevado a x é o logaritmo em base a de x. Então, lembrem, esta definição é super importante, a definição de logaritmo. Então, o logaritmo em base a de y da x, se somente se, isto é uma definição, tá? Em geral, este símbolo se somente se
significa definição. Então, o logaritmo de y da x, se somente se y é a elevado a x. Tá bom? Então, o logaritmo é um expoente. Logaritmo é um expoente. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui simplesinho. O logaritmo em base 2 de 8 é 3. Isso significa que a base elevado a 3 dá 8. Então, observem, o logaritmo é o expoente. Logaritmo é 3. Logaritmo é expoente. Tá? Você guarda, logaritmo é um expoente. Isso é o que te ajuda a identificar, a se lembrar que o logaritmo em base 2 de 8 dá 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, isso me leva a que logaritmo exponencial são inversas. Então, aqui está a exponencial, um gráfico em vermelho da exponencial. Tá? Sempre a elevado a 0 dá 1. Então, vamos colocá-lo por aqui. A elevado a 0 dá 1. Tá? Então, a inversa desta exponencial a elevado a x aqui é a reflexão com respeito desta linha aqui, y igual a x. Tá? Lembra que esta linha era y igual a x. A reflexão é esta aqui. É o logaritmo em base a. Tá bom? Sempre temos que logaritmo em base a de 1 é 0. Este cara aqui, então o logaritmo de 1 sempre é 0, em qualquer base. Tá? E o domínio do logaritmo são os x tais que x é positivo. Tá? É o conjunto de todos os x, conjunto, essa chave, de todos os x tais que, esses dois pontos, x é maior que 0, x é positivo. Então, de 0 a infinito. O logaritmo, o domínio dele é de 0 a infinito. O logaritmo de 0 não está definido. Tá? O logaritmo de 0 não está definido. Aqui se vê claro que a reflexão da exponencial desta vermelha é isto. E obriga o domínio a ser só esta parte aqui. Tá? Bom, então vamos estudar para terminar o domínio de uma função dada. Então, esta função aqui, toda complicada, e queremos ver o domínio. Então, essa função é será contínua. Esta função aqui será contínua nos pontos onde todas as funções que a formam são contínuas. Tá bom? Nos pontos x, onde todas as funções que compõem essa função são contínuas. Então, analisamos y igual ao logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x é a função inversa de y igual a e a x, onde e é um número. Esse e é aproximadamente 2,71, é um número irracional. Isso aqui continua para sempre. Tá? Aproximadamente 2,71. E depois explicaremos por que se usa esse número como base e não se usa 10, por exemplo, base 10, se usa base e. E é um número, um número irracional igual a raiz de 2, por exemplo. Um número irracional. Logaritmo natural é inverso. O sea, el logaritmo é inversa a esto aqui. Então, esse logaritmo natural é contínuo no seu domínio, que é de 0 a infinito. Todos os logaritmos têm um domínio de 0 a infinito. Então, esta parte aqui tem que estar definida para x entre 0 e infinito sem incluir o 0. A tangente inversa é a inversa da tangente. Tá? Isso também se chama de arco tangente. Então, às vezes se escreve aqui, vou colocar por aqui. Isso também se escreve como arco tangente
de x. Tá? Que é a tangente inversa. Então, aqui tem uma coisa relevante. O domínio da tangente era um monte de intervalos separados, né? Já vimos na aula passada que o domínio da tangente era uma sequência de intervalos, onde os extremos do intervalo eram múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, para a inversa, só vamos considerar a tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Note aqui que a tangente de 0 é 0, né? Mas não vai interessar. Então, vamos considerar para a inversa o domínio da tangente. Vamos considerar só um pedaço da tangente. De menos π sobre 2 até π sobre 2. Isto aqui vamos considerar. Se fazemos a reflexão com respeito a esta reta y igual a x, dá isto aqui. E essa vai ser a inversa da tangente. Então, a inversa da tangente vai estar definida em toda a reta, tá? Mas, dado um número x aqui, ela vai jogar um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? A qualquer número x associamos arcotangente de x, que é isto aqui, arcotangente de x. Isso joga um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, por ser inversa desta aqui. O fato é que a tangente inversa, o domínio dela vai ser toda a reta. O domínio da arcotangente vai ser a reta toda. Tá? Agora estudamos x ao quadrado menos 1. Por ser um polinômio, o domínio de x ao quadrado menos 1 era a reta toda. Essa função contínua no domínio todo. Mas, como esse polinômio está dividindo aqui, precisamos que não seja 0. Então, checamos x ao quadrado menos 1 é 0. Então, não pode ser 0. E então, temos que excluir menos 1 e 1, quando isso dá nulo. Esses valores vão ser excluídos do domínio. Então, o domínio dessa função toda, agora vai ser a interseção de todos os domínios. O logaritmo estava definido de 0 a infinito. Isto está definido na reta toda. Tá? Este está definido na reta, este vai ser infinito. Estamos fazendo interseção. Esse símbolo de interseção, que está no meio, que é comum. E este cara aqui está definido na reta toda, mas vou excluir menos 1 e 1 aqui para que não se anule. Então, a interseção de 0 a infinito com a reta dá de 0 a infinito. Intersetado com a reta dá de 0 a infinito. Estas interseções dão este cara que está dentro de todos. Menos esses dois, mas esses dois apenas um está aqui dentro. Então, o domínio desta função vai ser 0 infinito menos 1 ponto. Tá? Então, o domínio dessa função vai ser um intervalo 0 infinito menos 1. Então, dá dois intervalos. De 0 a 1, sem incluir o 1, nem o 0. E de 1 a infinito, sem incluir o 1. Dá esta união. Esse é o domínio desta função maluca. E essa função vai ser contínua nesse domínio. Ela não vai ter, dentro desse domínio, ela não vai ter nenhuma interrupção, nenhum salto. Tá bom? E de fato, se a gente vai no Wolfram Alpha e plota essa função, dá essa coisa aqui. Então, observem, aqui de 0 até 1, sem incluir 1, a função é contínua, aí dentro. A descontinuidade está nos extremos, que não estão incluídas. Tá? E de 1 até infinito, também é contínuo. Tá? O gráfico é contínuo, aqui dentro e aqui dentro. A descontinuidade está nos extremos, que não estão incluídas. Tá? Os extremos não estão incluídos neste domínio. Então, aí estão as descontinuidades. Mas aqui dentro, esses são todos os números que estão entre 0 e 1. Entre 0 e 1, sem incluir 0 nenhum. Aí a função vai ser contínua. Este vai ser o gráfico maluco feito no Wolfram Alpha. Tá? Então, tá bom. Isso para introduzir um pouco a função exponencial e a função logaritmo. Essas funções dependem de calculadora. Tá? Mas são muito importantes porque elas aparecem, a função exponencial aparece
muito em problemas aplicados. Então, é necessário introduzir a função exponencial. E a função exponencial com base e, que é esse número aqui. Número e. Chamado a veces número de Euler, que se escribe un matemático suizo. Vamos a colocarlo por aquí. Chamado Leonhard Euler. Colocar el correcto. Leonhard Euler. Matemático suizo del século XVIII. Él era un genio. Esse matemático aqui, vocês encontram na biografia dele no Wikipedia. Viveu cego os últimos, acho que 17 anos da vida, mas continuava ditando livros para a pessoa escrever os livros para ele. Escreveu uma biblioteca de livros sobre matemática, tudo de memória. Ele podia fazer contas de memória fantásticas, tinha uma super memória. E é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Leonhard Euler. E o pessoal fala que ele definiu esta exponencial com esta base E. E o pessoal fala que ele colocou a letra E, esse número E, esse número irracional, ele deu o nome de E por causa de Euler, que a letra inicial do nome dele, mas não é verdade. Acho que a razão é outra, que ele chamou esse número de E. E, bom, foi ele que introduziu isso. Leonhard Euler, vocês podem buscar a biografia dele em Wikipedia. Vamos terminar aqui esta aula.